Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para lives sobre saúde. Nós estamos debatendo aqui um conjunto de temas associados à saúde, especialmente no contexto que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19. Como já disse, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde mental, mas antes eu gostaria de convidar todos e a todas a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória é uma instituição criada há 33 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz e da hiperconectividade em que nós estamos vivendo, a Memória lança seu novo posicionamento estratégico, alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio de referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o passado, o presente e o futuro. Nesse momento, nossos acervos históricos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso novo site, é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso novo portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor. Conheça pelo endereço www.memoriadaeletricidade.com.br. Bom, fica aqui o convite a todos e a todas para se conectarem com o site, né, o novo site do Memória da Eletricidade. E hoje, na nossa live, nós vamos conversar com a psicóloga, professora e doutora em psicologia Marina Espinosa sobre o tema os cuidados com a saúde mental, considerando especialmente que nós estamos a Covid-19, não só a Covid-19, mas também esse momento do Setembro Amarelo, em que se debate publicamente a saúde mental, mas precisamente a prevenção ao suicídio. A a Marina é doutora em psicologia pelo FRJ, mestre em psicologia também pelo FRJ e fez a graduação em psicologia na UFRJ. No seu doutorado, ela fez um período de sanduíche na Universidade Rennes 2, na França, e atualmente ela é coordenadora técnica do Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica Dr. Sérgio Arouca, associada à Prefeitura de Niterói, e tem como principais temas de pesquisa o tratamento em prevenção psicológica, atuando especialmente na psicanálise, sintoma, dor crônica corporal, corpo, saúde mental, adolescência, cortes e suicídio. Então, para tratar das formas de prevenção e de cuidado com a saúde mental, hoje nós vamos conversar com a Marina Espinosa. Eu vou convidá-la para a nossa live aqui agora. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem, Igor? Tudo jóia? Que bom. Prazer. O prazer é meu. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente por você estar compartilhando com a gente seu conhecimento, sua experiência sobre esse tema tão importante que ainda é tabu, né, para se tratar publicamente, né? Então, gostaria de agradecer imensamente você ter podido ficar essa manhã um pouquinho conversando com a gente sobre isso. Eu te apresentei muito brevemente, né, na sua trajetória, na sua formação, mas queria que você falasse um pouco, né, como se deu essa a sua escolha, a sua escolha pela psicologia e depois, né, dentro da psicologia, os temas e áreas que você se dedicou para pesquisa.
Então, bem, é isso. Agradecer primeiro, né, o convite. Acho sempre uma boa oportunidade da gente poder falar sobre a saúde mental e, claro, com isso a gente toca na questão do suicídio, inevitavelmente. Mas ainda mais diante do contexto socioeconômico que a gente vem vivendo, contexto de pandemia, enfim, são questões importantes e que a gente precisa ter espaço para poder falar disso. Sobre o meu percurso, bem, é alguma coisa que às vezes lá no momento da escolha a gente não se dá conta, mas que a gente vai se dar conta depois, né? Eu sempre tive um interesse, né, de entender o que fazia aquelas pessoas gostarem de determinada coisa ou por que elas sofriam. E aí, bem, fiz o vestibular para cursos que não só psicologia, entrei na psicologia e me apaixonei por ela, né? E aí, desde muito cedo, já na graduação, eu comecei na iniciação científica, e aí, desde o quarto período, né, em seguida já emendei com mestrado, com doutorado. Sempre tive fascínio pela psicanálise, né? Então, todos os meu percurso, meus trabalhos, tudo meu, né, minhas pesquisas sempre foram a partir desse referencial teórico. E aí, bem, na época do doutorado, eu estava trabalhando sobre as dores crônicas, e aí com uma ênfase maior na fibromialgia, e fui lá para a REMC para fazer a pesquisa, porque a gente tinha um convênio com a universidade de lá. Quando eu volto, eu fui chamada para o meu. Eu tinha feito um concurso algum tempo atrás, eu fui chamada nesse concurso para assumir, né, uma função aqui em Niterói. Eu sou de Niterói, fui chamada para esse concurso de Niterói para a saúde mental. O que inicialmente foi uma surpresa, porque o concurso era para saúde, não era especificamente a saúde mental, mas fui chamada para a saúde mental, fui. E aí eu já entrei num CAPES, né, num CAPES 2, aqui do município. Depois de um tempo trabalhando lá, eu fiquei na coordenação desse CAPES, na coordenação técnica desse CAPES, por alguns anos. E aí, depois eu saí e fui para o ambulatório, para o Sérgio Arouca. Nesse meio tempo, eu fui para assistência, né, voltei para assistência. Nesse meio tempo, eu estava na universidade, estava coordenando o curso de psicologia na universidade, e aí, enfim, nesse meio tempo tem gravidez, tem filho, né? Outras mudanças na vida que acontecem também. E aí eu até que depois de 4 anos na coordenação do curso, eu saio da coordenação para poder ter mais tempo com as minhas filhas, né? E aí, ao mesmo tempo, surge esse convite de assumir a coordenação técnica do ambulatório, que é onde eu estou hoje. Junto com isso, eu sou pesquisadora do ProAdolecer, que é o Programa Ambulatorial para Adolescentes de Risco, no IPUB, da UFRJ. Faço parte também de outros núcleos de pesquisa de psicanálise. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo e a gente vai avançando assim, desse jeito. É Acho muito, muito legal. Respondeu? Respondeu sim. É que é bom assim conhecer, né, a trajetória e os atravessamentos, né, que são muitos da vida, né? A vida acadêmica e tal era atravessada pela vida, né, pelas, enfim, várias outras questões. Em relação ao nosso tema, a gente está vivendo um contexto que para muitos ainda é de isolamento, né? Acho que agora cada vez menos, né? Pessoas estão podendo ficar em casa, mas também muito se tem dito sobre as consequências, né? Para além da infecção, do coronavírus, até mesmo a OMS vem falando de uma outra onda que não da infecção, mas relacionada com a saúde mental. E não só com a saúde mental, pensando também com os transtornos de ansiedade, em alguns casos pânico, né? Muitas pessoas que ainda não querem sair de casa, sentem medo de ir à rua, né? Mas também, por outro lado, o aumento da violência doméstica, sobretudo, né, contra a mulher, né? Então a gente tem um momento de muita crise, né, em vários níveis. Eu queria um pouco que você falasse, né, como que esse cenário contribui para a emergência desses transtornos, a emergência em alguns casos,
ou outro, o agravamento ou acirramento, né, de alguns transtornos ou sintomas. Então, a Fiocruz logo tem, como sempre, né, muito tem uma função, inclusive não só na ciência, produção de conhecimento, mas social também, né, muito importante. Logo lá no iniciozinho da pandemia, eles já liberaram uma série de materiais, né, instruindo e orientando, advertindo sobre o cuidado com saúde mental, né? Exatamente porque assim, eles inclusive ressaltam isso, né? É importante que que a gente esteja sensível, né, para o que que são as reações normais para uma situação anormal, né? Uhum, Estamos típico, né? Talvez nunca antes na história a gente tenha vivido um tempo tão extenso de isolamento como a gente está vivendo agora, né? E sem isso só de saída, né? Porque isso nos leva também a um outro cenário de dificuldade que se impõe, né? Seja essa lógica de trabalho de home office, que não é bem um home office, né? Porque o home office é junto com tem que arrumar casa, tem que cuidar de filho, tem que é, enfim, tem que ter tempo de se distrair, tem que ajudar as crianças nos estudos, tem que preparar para participar de 300 reuniões, enfim. Não é bem um home office, né? Assim, é mais complexo que isso. E aí, diante disso, assim, como que a gente vai poder também se haver com essa falta de controle, com essa incerteza, com isso que se impõe a nós? Partir de um cenário que a gente não esperava e que, no entanto, ninguém sabe também qual vai ser o desfecho disso, né? Assim, a gente ainda até hoje está aí acompanhando os avanços da ciência, mas a gente não sabe ao certo qual se demanda algum cuidado. Então, esse cenário por si só já gera, né, um, um, um momento de medo, de ansiedade, de dúvida, de uma sensação de falta de controle, de suspensão dos planos, né? Como se a vida tivesse parado. Não é incomum ouvir, né? As pessoas dizerem, quando a pandemia passar eu volto a fazer sei lá o quê, uhum, né? Na uhum. verdade não é isso, a vida está acontecendo, a vida não está suspensa, estamos aí. E isso é uma dificuldade, é difícil mesmo, né? E aí, eu vou só ler um trecho desse que a Fiocruz diz, porque assim, é inevitável, todo mundo se identifica de alguma forma, né, com esses traços, né? Eles dizem, né, as reações mais frequentes incluem o medo de adoecer ou morrer, perder as pessoas que amamos, perder os meios de subsistência e não poder trabalhar, ser excluído socialmente por estar associado à doença, ser separado de entes queridos, não receber suporte financeiro, transmitir o vírus, uma sensação de impotência diante dos acontecimentos, irritabilidade, angústia, tristeza, e o isolamento ainda intensifica o sentimento de tédio, de solidão, tudo Hum, isso. Ou seja, é, não tem como a gente achar que não vai ter um aumento de sofrimento, né? Assim, claro que a gente vai ter um aumento de sofrimento agora. Se isso vai virar, né, alguma coisa que precisa de um cuidado específico, uhum, aí 500, né? Aí a gente precisa avaliar com mais cuidado, com mais cautela, porque senão a gente entra diante do contexto que a gente vive hoje, né? Todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, todo mundo tem que ser bonito o tempo todo, todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Diante disso, que são as reações esperadas, ou seja, é provável que todos tenham sentido ou vivido isso, né, de alguma forma, nesses 7 meses que a gente está de pandemia, certamente. Se diante dessas emoções ou desses sentimentos, né, você já se assusta e acha que precisa, que isso é um problema no sentido de um quadro psicopatológico, né, a resposta mais rápida a isso é a medicação. Sendo uhum, que a medicação não deve ser o primeiro recurso a ser utilizado, né? Assim, a gente tem outros recursos que a gente precisa fazer uso inicialmente antes da medicação.
essa, inclusive, também é uma recomendação, né? Que, assim, diante desse sofrimento imposto pela pandemia, que a gente não medique rápido, né? As pessoas que chegam em sofrimento, porque depois o efeito, inclusive para desmame de medicação, é muito mais complicado, é muito pior. Né? A gente sabe dos efeitos colaterais das medicações, que essas medicações podem ter, causar dependência, enfim. Existe esse cuidado inicial, né? Que a gente tem ainda estratégias e ferramentas iniciais que a gente precisa fazer uso antes da gente precisar contar com a medicação. Ela é importante e necessária em alguns casos, mas não em todos, né? Eu É não sei se muito eu te bom. respondi. Me respondeu muito bem e me fez pensar numa outra questão, né, que o Conselho Federal de Psicologia, assim como de medicina e de outros, eram mais reticentes, vou usar essa palavra, não sei se é adequada, você me diz, em relação ao teleatendimento, né? E o contexto da pandemia acirrou, né, por vários motivos, né, dependendo, né, você quer ver o paciente, você quer estar perto, você quer, né, ter uma escuta, né, mais próxima, sem às vezes, por exemplo, estar imerso, né, na hiperconectividade, você está ali pelo WhatsApp e aí aparece uma mensagem, ou, enfim, né, outros atravessamentos, né, por várias questões. Mas, de alguma maneira, eu queria que você falasse um pouco o quanto foi importante a construção ou deixa de legado, né, do o teleatendimento, se, e aí pela sua experiência, alguns preconceitos foram desfeitos, outros até mesmo confirmados, né, em relação ao teleatendimento. Eu queria que você falasse um pouco disso e da importância, mesmo parcial, que teve nesse momento. É, realmente, de fato, acho que para os psis, né, assim, de um modo geral, principalmente quem bem orientado pela psicanálise, havia um certo preconceito em relação aos teleatendimentos, né? Mas o Conselho Federal de Psicologia foi muito ágil e muito eficiente nesse sentido, né? Que com rapidez eles aumentaram e ampliaram, né? Tanto de convocar os psicólogos a se cadastrarem na plataforma do EPSI, que todo Uhum, psicólogo para seja por telefone ou por videochamada, pelas plataformas que a gente conhece, precisa estar cadastrado no EPSI. Então, quem precisar, né, procurar alguma ajuda, pode dar uma olhada lá no site do Conselho, que os psicólogos cadastrados estão lá. Os psicólogos, inclusive de serviços públicos de saúde, também precisam estar cadastrados, né? Eles não estão isentos desse cadastro, também precisam estar. Mas, assim, o Conselho foi muito rápido nisso, né? Entender que havia uma demanda, que era importante que os psicólogos pudessem continuar atuando, né, das suas casas, enfim, para que pudessem dar assistência à população. É evidente, né? Que eu acho que agora a gente chega no ponto que a gente não consegue mais recuar, né? uhum, Avanços que a gente consegue. Por exemplo, assim, eu atendo pessoas de outros municípios, que se fosse somente no meu consultório particular, eu não conseguiria, né, talvez atender essas pessoas. Consigo atender, né, agora é comum pessoas, às vezes, de outro país poder ser atendido, né? Então, assim, a gente tem, de fato, um avanço nisso não só, né, do atendimento em si, mas, por exemplo, dos próprios profissionais para fazerem supervisão, para fazerem suas próprias análises pessoais, de poderem, talvez, como a gente aqui está trocando, né, assim, a gente consegue trocar mais, me parece. Agora, tem uma outra dimensão dessa nova dinâmica virtual que me parece que é a exclusão dos excluídos, né? Ainda mais, que eu acho que isso a gente precisa também contemplar, porque senão a gente não avança nesse ponto, né? Assim, quando a gente fala de sim, é muito, muito bacana que a gente tem esse recurso, que a gente pode fazer o teleatendimento, que a gente pode falar, mas e aqueles pacientes que não têm nenhum telefone, né? uhum, E aqueles pacientes que não têm nem pacote de dados para uhum. poder, né? Ou tem pacote de dados, o pacote de dados não suporta. Talvez né, uma reunião ou uma conversa mais longa, uma videochamada. Diante desse cenário de isolamento, isso tem efeitos radicais, né, para a existência dessas pessoas. Assim. Então, precisa cuidar. Eu falo isso porque, assim,
ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela da população que, de fato, né, está se adaptando, está se beneficiando desses novos recursos, dessas novas tecnologias, que não são tão novas assim, mas que a gente está Uhum. usando mais agora. Mas, assim, existe uma outra parcela da população enorme e muito desassistida que também não consegue, né, ter acesso a esses recursos. E me parece que a gente não pode desconsiderar isso, porque essa população, né, e aí eu digo, até pela saúde mental, né, assim, são pacientes que historicamente já vêm segregados, né, e que nesse Uhum. contexto do isolamento estão ainda mais, e que a gente precisa cuidar para minimizar esses estragos, né, do isolamento. Não, é muito boa essa fala dessa exclusão dos excluídos, o quanto que essas dinâmicas, né, digitais e virtuais acabam reforçando ainda mais essa exclusão dos excluídos, e tornando, né, o que eu vou te perguntar, ainda permanece uma certa imagem que o tratamento da saúde mental, né, especialmente a terapia ou a psicoterapia, etc., é para a elite, é para uma classe média, né, é, e o encarceramento, né, é para os mais pobres, né? Eu não sei se é a minha visão de fora, mas ainda mesmo com toda a luta antimanicomial, com todo o processo de popularização e democratização da psicologia e etc., ainda permanece. Pode ser uma visão de fora e você me corrige, por favor, se eu tiver errado, equivocado. Não está errado nem equivocado, assim, de fato, né? Existe essa ideia de que são duas ideias prevalentes, né? Me parece. Uma que psicólogo é coisa de maluco e a Uhum, outra que é coisa de gente que é rica e que tem grana, né? Assim, o que não é nem uma coisa nem outra, né? Assim, na verdade, qualquer um que esteja com alguma questão difícil de lidar e que não está conseguindo dar conta sozinho pode recorrer a um psicólogo. Às vezes por os motivos mais mundanos, né? Sem nenhuma associação com a loucura propriamente dita. uhum, Agora, eu sou defensora total do SUS, né? Assim, tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve no ambulatório e na rede de Niterói, de um modo geral, né? Que é onde eu estou mais próxima e familiarizada. Acho que a gente tem muitos pontos a avançar ainda, certamente, mas assim, é um trabalho que funciona e que a gente consegue promover acesso, né, à população de um modo geral. E aí, assim, quando você me faz essa pergunta, né, do encarceramento, assim, isso a gente precisa cuidar, porque a gente está vivendo um movimento de retrocesso, né, diante das políticas que a gente defendia e defende até hoje, né, do não encarceramento, né, quando a gente tem o boom das comunidades terapêuticas agora novamente, né, quando a gente tem um posicionamento contra, por exemplo, a política da redução de danos, né, que é tudo que nos orienta na nossa uhum. prática e vem sendo atingido, né, vem sendo, enfim, uma tentativa enfim, de atrapalhar, de destruir exatamente essa lógica de cuidado que a gente defende, que a gente sustenta, né? A gente trabalha muito para que um paciente não precise ser internado, por exemplo, né? Uhum. Assim, infelizmente, em Niterói, a gente ainda não tem um CAPS 3, então, numa situação de crise muito grave, por vezes precisa ainda recorrer ao hospital, mas, assim, a gente, os serviços extra, né, trabalham muito para que os pacientes não precisem chegar lá. Agora, de fato, né, a gente não pode desconsiderar uma questão social imposta e que está colocada para a gente. Né? Os negros e que a população mais pobre é uma população que está muito mais suscetível e vulnerável ao encarceramento, seja na prisão propriamente ou Uhum. na lógica manicomial, né? De fato, isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Temos, E funcionam, temos serviços que estão aí que conseguem dar dignidade e respeito à população. isso é muito bom você contar um pouco dessa história, né? E observar que quanto o SUS, apesar dos problemas e às vezes dos empecilhos e atrapalhos em relação à sua
a seu processo, né, de constituição cada vez mais ampla do direito à saúde, né, do direito universal à saúde, quanto que ele é importante para a inclusão dos excluídos, né? Essa, Muito, né? muito da democracia, da inclusão, do acesso universal, da integralidade, é tudo isso. A gente sabe, hoje tem um monte de dificuldades, de defeitos, né? Mas assim, é fenomenal assim, o que a gente consegue proporcionar para uma população que se não houvesse SUS, a gente não conseguiria aproximar, né? Tocar. Certeza. E pensando nisso, a gente está vivendo também, não só por conta da pandemia, do isolamento, mas um contexto social em que muitos novas assim classificações de doenças, transtornos mentais estão surgindo, né, no contexto contemporâneo. Eu participei recentemente de uma banca de qualificação de mestrado em que se falava sobre nomofobia, né, que eu nem conhecia o que que era quando eu vi, eu pensei que fosse homofobia, que era um tema que eu trabalho, etc. E aí, quando eu recebi o convite, aceitei, assim, na pressa, responder o e-mail. Nomofobia seria uma fobia na não utilização das redes sociais, da internet. E aí eu fiquei pensando nisso, ainda não está nos CIDs, etc., mas a gente tem uma, uma, uma sociedade muito marcada pela demanda do diagnóstico, né? E eu queria que você falasse um pouco, isso em vários níveis, né? Se eu estou com Covid ou não, se eu estou com, né, uma demanda pelo diagnóstico. Eu queria te falar como é que essa demanda ela se constitui em relação à saúde mental, se a demanda pelo diagnóstico, às vezes uma ampliação de diagnósticos e até mesmo o autodiagnóstico, né? Pessoas que já se identificam como deprimidas, como ansiosas, às vezes prescindindo, né, a observação especializada, médica, psicológica, etc. Como é que você tem acompanhado isso? É. Esse é um movimento já não tão recente assim, né? Mas que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Inclusive quando a gente fala, né, das mudanças, se você pega historicamente as mudanças dos DSMs, né? DSM 1, 2, 3, 4, 5, você vai vendo uma ampliação das categorias é, nosológicas, né? Assim, de como que a produção de diagnósticos aumenta. A gente não pode desconsiderar que essa produção diagnóstica tem relação com a indústria farmacêutica, né? Então, de uma medicalização da vida, de uma patologização do sofrimento, né? Existem questões que são inerentes à nossa existência, né? Ao Uhum, fato de uhum, vida. Todo mundo fica triste, todo mundo vai ter em algum momento, né, angústia, algum tipo de, né, um sentimento de solidão, vai chorar, vai diante de uma perda significativa, vai ter que elaborar o luto. Enfim, são questões inerentes à existência. Isso não é para ser um diagnóstico, né? Isso é para ser, enfim, é a vida que está sendo vivida. Agora, de fato, o que a gente observa, o que a gente vem vendo, é que assim, cada vez mais as pessoas buscam, né, algum diagnóstico, muitas vezes numa certa tentativa de justificar o que acontece consigo própria. Exatamente porque a gente vive numa certa exigência, né, de felicidade, de produtividade, de bem-estar, de, né, eficácia, que diante de qualquer coisa que derrapa e que não vai bem, é preciso então um diagnóstico para uhum, justificar. Agora, né, é claro que isso tudo fica potencializado também, por exemplo, no próprio Instagram, né, que nos beneficia de algumas coisas, mas em outro aspecto, assim, traz essa dimensão de como se a grama do vizinho sempre fosse a mais verde, né, assim, é como se todo mundo estivesse feliz, lindo, maravilhoso, só que, bem, né, as pessoas dão pouco lugar na atualidade ao seu próprio sofrimento, aos seus limites, né? De poder dividir, de compartilhar também, né? E não é compartilhar não é no sentido da exposição de compartilhar no uhum, Facebook, né? Porque senão também vira um mau uso disso. Mas de você poder, talvez, dar lugar.
a esse mal-estar sem que isso seja tomado inicialmente como um quadro psicopatológico, né? É uma forma também das pessoas se separarem um pouco disso que é ruim, né? Ah, isso que é ruim, isso não é meu. Isso é uma doença, um diagnóstico que não me pertence. Então vou tomar esse diagnóstico para mim, esse rótulo para mim, esse nome, para ver se isso me poupa de me haver com isso, né? E no final das contas, bem, é preciso que você pare para pensar, mesmo porque, por exemplo, quando a gente fala de um quadro de ansiedade, né, um transtorno, uma crise de pânico, que é, né, bem, hoje em dia talvez seja o diagnóstico um dos mais comuns que a gente recebe. É, é, mesmo que você encontre lá na descrição do DSM uma série de sintomas que talvez eu tenha, você tenha e o vizinho tenha também, né? Falta de ar, taquicardia, perda da realidade, todas essas coisas, assim, o que causa essa crise de pânico não é comum, é particular. Uhum. Uhum. Isso não é partilhável, né? Assim, então, por mais que os sintomas, a descrição dos sintomas seja de alguma forma parecida ou igual, assim, você precisa perguntar, tá bom, mas assim, em que momento que a sua crise de pânico aparece, né? O que que acontece? O que que você acha que desencadeia? Foi a partir de quando? O que que aconteceu na sua vida que essa crise de pânico apareceu? Porque aí a gente particulariza o sofrimento. Aí a gente consegue ver o que tem do sujeito ali. Porque enquanto a gente fica só numa descrição de sintomas, bem, você vai medicar sintoma, talvez, mas você não vai cuidar da causa, né? Então, a gente precisa ter um manejo, veja, não é da gente ficar saudosista, antigamente era muito melhor, não é disso que se trata, né? A, 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 a gente tem que aprender a manejar com que a gente, com o nosso contexto atual, né? Assim, bem, existem esses diagnósticos todos e de fato as pessoas chegam, né? Procuram lá no Google, Uhum. Dr. Google, o que é, e a pessoa já chega muitas vezes para assim, não, porque eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você, tá bom, mas quem te deu esse diagnóstico? Não, eu procurei na internet, eu procurei no Google. E muitas vezes já compram medicação sem prescrição, né, do médico e tudo mais, enfim, isso dá um trabalhão para a gente depois ajeitar, né? Porque a gente recebe uma população muito medicada, né? E aí, isso não é só porque as pessoas se automedicam, né, por si só, mas porque existe uma lógica também de medicalização, que com facilidade, diante de qualquer coisa, ouvir não é fácil, né? Então, assim, diante de qualquer relato de sofrimento, talvez seja mais fácil dar uma medicação. Ou ainda, existe um outro ponto que é diante da precarização, né, do acesso a serviços de saúde e de cuidado, né, os médicos se veem sem muita alternativa diante de uma impossibilidade de dar uma assistência talvez mais contínua. Às vezes a medicação entra um pouco nesse lugar, né? Assim, como eles não têm como ver o paciente com regularidade ou com a frequência que eles gostariam, acaba precisando entrar com uma medicação. Então, quer dizer, é multifatorial, né? Na verdade, o impacto disso nunca é complexo, não é simples, né? Então, mas de fato, existe organização da vida e cada vez mais produção de diagnóstico, né? Então, assim, Sim. síndromes internas irrequietas, não, né? Assim, É, isso certamente, se a pessoa está lá tremendo a perna, talvez isso tenha relação com outras coisas, mas não é exatamente. uma síndrome, né? Isso. Isso. E aí, pensando, a gente está vivendo, assim, terminando, na verdade, de certa maneira, uma efeméride, né, do Setembro Amarelo, né, hoje 28 de setembro, então concluindo essa, embora uma efeméride, né, uma data, um mês a se, obviamente não comemorar, mas se colocar na lembrança a questão da importância da prevenção ao suicídio, colocar numa agenda pública, né? Algumas perguntas que eu fico pensando em relação a isso. Primeiro, né? Qual a importância dessa dessa construção, né, do Setembro Amarelo? Ainda é tabu falar sobre suicídio publicamente, né? E se
muitas vezes o suicídio era tratado como uma questão individual, quase de anormalidade, né, desse sujeito, e não como uma questão de saúde pública, né? Se a gente pensar, e eu peguei aqui alguns dados da OPAS, dizendo, por exemplo, que 800 mil pessoas morreram por suicídio todos os anos, né? Por ano, em média. E segundo o Ministério da Saúde, 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar e o abuso de substâncias. E esses números, né, aumentam muito mais, 3 vezes mais, quando associados a jovens entre 15 e 29 anos. Quer dizer, não é uma questão individual, é uma questão de saúde pública também, né? Queria que você falasse sobre isso, né? Sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio, qual que é a sua importância, e se ainda é tabu, né, no Brasil e no mundo, falar sobre suicídio. Então, assim, as pessoas resistem muito, né? Tem muito medo de falar do suicídio. O Setembro Amarelo parece que tem sua relevância nesse ponto, no sentido de poder abrir um certo canal para que as pessoas consigam, pelo menos, olhar para isso, ou ouvir um pouquinho, né? É, é claro que não é só em setembro que a gente tem que se preocupar com isso, né? O ano todo inteiro, o que a gente vem observando é um aumento significativo. Existe, é claro, antes da pandemia, né? São dados de antes da pandemia. Isso. Um movimento mundial de queda do suicídio. No Brasil, a gente ainda está aumentando, a gente está elevando, né? Agora, é claro que diante da pandemia, a gente vai ter um aumento também dos índices e das taxas de suicídio, né? Você vê, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. O tempo que a gente está conversando aqui, algumas pessoas já morreram, né? Assim, isso não é qualquer coisa. E o suicídio acaba tendo, né, historicamente, né, suicídio antes, muito antigamente suicídio como ritual, né, dos samurais, isso a gente sabe que historicamente isso tinha, depois tem uma conotação moral, né, que recebe. Hoje, o suicídio, apesar disso ainda estar começando, engatinhando, já tem essa preocupação de ser visto enquanto política pública de saúde, né? Precisa ser visto desse lugar. Mas, assim, ainda tem um cunho moral importante. Então, quer dizer, as pessoas, às vezes, evitam de falar do suicídio porque acham que isso pode atrair alguma coisa de ruim, Uhum. né? Uhum. Ou porque se isso vai se concretizar, ou porque, enfim, existe uma série de preconceitos ou medo mesmo, né? Não, nem acho que seja só uma questão do não querer saber disso, né? Mas eu acho que as pessoas têm medo de como que maneja isso, como é que faz, né? E assim, eu vejo os governos, de um modo geral, tentando, se esforçando, né, para que isso entre na pauta e na agenda enquanto política pública de saúde. Em Niterói, a gente já vem de um tempo, né, assim, a coordenação de saúde mental, enfim, eles vêm trabalhando num GT sobre suicídio exatamente para que possa, né, isso possa ser transformado em política pública de saúde. A gente já tem um trabalho existente que a gente faz de busca ativa desses pacientes, né, porque como toda notificação de violência autoprovocada gera uma ficha, né, o SINAM, que é uma ficha que o SAMU preenche, os hospitais preenchem, enfim. Essa ficha ela vai para a prefeitura, para a Covid, para a vigilância, e a vigilância ela vai, a partir do endereço que está registrado nessa ficha, manda para os serviços de referência. E os serviços de referência são responsáveis de fazer a abordagem desses pacientes para a gente poder iniciar algum tipo de acompanhamento, né? Isso é de uma tecnologia do cuidado muito sofisticada, da gente ir atrás da pessoa, né? A pessoa não precisa gera um desconforto. Às vezes as pessoas não entendem. Como é que você sabe no telefone? Como é que você sabe que isso aconteceu? Mas que, no final das contas, isso é de uma acessibilidade de uma oferta, né? Que a gente bate na casa da pessoa, deixa bilhetinho, tenta conversar, telefona. Agora,
a gente ainda está engatinhando muito nisso, né? Porque a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de prevenção e de pós-venção, né? Pós-venção é depois que uma pessoa comete suicídio, o suporte que você dá para os que ficam, né? A prevenção, a gente não pode achar que a prevenção ao suicídio é só um tratamento especializado. Não é, Uhum. né? A prevenção ao suicídio são condições sociais, econômicas, né, básicas de existência. É você não estar exposto a uma situação de violência permanente. E aí a violência não é só a violência do abuso sexual, nem nada disso, mas é a violência social mesmo, né? Assim, das comunidades que a gente sabe que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por excelência, né? É o desemprego, todos esses fatores são fatores de prevenção, né? Assim, se a gente não tem uma política social consistente, a gente não está falando de prevenção. Não adianta a gente achar que a gente só medicando, né, um paciente, a gente vai conseguir tratar aquele paciente. Isso não é cuidado. Quando a gente lembra, isso não é cuidado somente isso. Isso é cuidado sim, mas não é somente isso que vai fazer a prevenção. Quando a gente fala, né, dessa concepção da OMS de saúde, né, que fala que é do bem-estar físico, psíquico, social, que não é só da ausência da doença, a gente precisa levar todos esses fatores em consideração, né? Então, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de acesso a lazer, de acesso à habitação, a saneamento básico, a emprego, a educação, a saúde de qualidade. Tudo isso é prevenção ao suicídio, né? É claro, diante de um quadro que já está instalado e que já, enfim, a pessoa já está com mais dificuldade, bem, recorre-se ao serviço especializado, que também precisa ser acessível e precisa ser qualificado, né? Mas, assim, até que você chegue no serviço especializado, tem um mundo de coisa que precisa estar posto, né? E que a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente, não à toa que a gente vem vendo o aumento dos índices de suicídio, né? Principalmente no Brasil. E aí, assim, a própria situação de desastre e catástrofe, né? E a gente está vivendo uma pandemia, também Uhum. aumenta os índices. Então, assim, é um momento de cuidado. A gente sabe que a nova, como você mesmo disse no começo, né, a nova onda agora dos quadros de saúde mental. A gente vem observando o aumento significativo. A gente não parou de trabalhar, né? Isso é importante dizer. Durante toda a pandemia, o ambulatório não parou. O ambulatório esteve lá, presente. O ambulatório e serviços de saúde, de um modo geral, saúde mental. Pelo menos aqui de Niterói, a gente não parou, a gente não fechou, porque a gente exatamente entendia que a gente precisava estar disponível para manejar a crise, para a gente poder acolher situações de sofrimento grave, de urgência subjetiva. A gente precisava estar lá. E a gente, claro, a gente se organizou de um jeito que a gente não se expusesse tanto, mas que a gente não recuou no trabalho que a gente precisa fazer. E assim, o que agora, com essa flexibilização, com uma certa abertura, o que a gente vem observando é que assim, o aumento da demanda, de uma demanda reprimida e de uma demanda que, de Uhum. fato, são os da pandemia, né, que a gente chama, que aí são os quadros de depressão, de ansiedade, frutos de isolamento, as pessoas com muito medo de sair de casa, né, e de um certo reposicionamento na vida. Então, assim, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. A gente, de fato, tem tido um aumento importante de demanda. Eu não sei se eu E te uma... respondi. Respondeu super, super bem. E eu como você falou dessa prevenção ao suicídio, ela é muito mais ampla, que envolve os determinantes sociais em saúde, envolve um conjunto, né, de fatores, etc., que não é só, assim, muito importante a sua fala, né? Não é só medicamento, não é só, né, embora faça parte em situações agudas, etc., né, mas não é só. Isso é muito importante para o entendimento, porque muitas vezes as pessoas suicidam pelo superendividamento, pelo desemprego, pelo desamparo, né? É uma sensação ampla de desamparo, né? Sem perspectiva de futuro para sua existência, etc. Então tem uma dimensão de como está conectado com não só o modo como a pessoa processa ou significa, né, isso, mas também, né, as condições sociais da sua própria existência. Né? Achei muito. A depressão, tudo, são todos, né, fatores que influenciam.
E assim, não à toa que maior índice é entre a população economicamente ativa, né? 19 anos, né? Que é o maior índice, não à toa. Agora, o Isso. que a gente vê também é um aumento radical, radical ali, empiricamente falando, né? Do que a gente vem observando. Porque, assim, dos idosos e dos adolescentes, né? Que também são grupos que têm aumentado muito a incidência. Ainda não é, né, o maior número, mas a prevalência é muito grande entre os idosos e os adolescentes também. Só acho que uma observação importante de dizer, né, assim, que a gente vem vendo hoje na atualidade um aumento dos adolescentes que se cortam, mas não Uhum. necessariamente um adolescente que corta quer se matar. E essa distinção é importante de fazer, porque as pessoas juntam com muita facilidade e rapidez as duas coisas. E não necessariamente essas coisas estão juntas, né? Assim, mas de fato a gente verifica um aumento, né, das tentativas de suicídio nos adolescentes e nos idosos. Assim, são idosos às vezes de 80 anos, que estão 70 e tantos que fazem tentativas de suicídio, né? É uma população que a gente precisa cuidar também, é uma Precisa população cuidar. muito. E aí, diante de uma pandemia, né? Que os idosos são grupos de risco, como é que a gente faz para poder acessar? Que tem É. dificuldade com a tecnologia, né? Como é que a gente faz? É um desafio, isso é um desafio. Não, e que perderam seus vínculos, a sua rotina, muitas das vezes, né, no caso dos idosos. Ou do restaurante que ia, ou da pracinha que ia, da caminhada que fazia, da igreja, e por aí vai, assim, né? Foi perdendo essa rotina e como dá sentido para a sua vida, né? Num contexto em que você não domina tantas tecnologias, Uhum. né? Enfim, passa a ficar o tempo todo em casa, acho que essa questão dos idosos. Em relação, você falou, mas agora, acho que os idosos é um tema importante, eu vou, né, se der tempo, que a live pode acabar já já. Mas em relação ao corte, a gente também tem um processo de glamorização em relação a isso, especialmente nos relatos de celebridades, como da cantora Demi Lovato. Eu não sei se você acompanha na sua rotina, assim, com adolescente, né, um certo processo de glamorização do corte, do modo como ela relata, e, obviamente, né, com uma celebridade muito famosa, expressiva, etc., é possível, ou ainda não, que haja, né, um efeito de espelhamento de projeção nesses casos, assim, qual que é o cuidado ético também, bioético, que essas celebridades também devem ter ao narrar publicamente suas experiências de sofrimento? Então, existe de fato, né, um certo efeito de contágio que a gente precisa cuidar, porque assim, nos jovens, que a gente sabe que esse processo de identificação em grupo é mais importante, né? A gente precisa entender um pouco, porque às vezes isso entra um pouco quem suporta mais dor, por exemplo. Né? Quem suporta mais dor vai ganhar mais destaque, mais status, né? Então, assim, não necessariamente está associado ao sofrimento. Ou é uma forma de você lidar com angústia, né? Algumas pessoas falam, alguns adolescentes, alguns jovens falam disso. Mas, de fato, como tem na adolescência a identificação, né, tem uma função muito importante no grupo social, porque eles estão trocando a referência do grupo familiar para o grupo social, enfim, que isso tem um lugar importante na realidade deles. É claro que se uma celebridade, né, ou os amigos da escola, se todo mundo se corta, né, todo mundo se corta, vamos cortar também para ver se é legal, né? Então, assim, não necessariamente isso diz de um sofrimento extremo agudo. Uhum, Para alguns, uhum, mas não para todos. Agora, porque isso me lembra também da questão do suicídio, né? Por exemplo, o cuidado que a gente precisa ter é que, assim, a recomendação é que a gente não diga como o suicídio foi realizado, né? Que tipo de forma que a pessoa utilizou para se matar. Porque a preocupação é que isso, de fato, reproduza, né? Tenha. A gente sabe que lá em 1774, quando Goethe escreve aquele livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Que aí
que ele se mata no livro, no romance, na história, e que isso tem um efeito, uma propagação, que as pessoas se identificam e tem uma onda de suicídios, e que esse livro é recolhido depois de um tempo, Uhum. né? E a gente fala-se de efeito Werther, eu não sei, o alemão me perdoem quem sabe alemão. Mas, e aí, isso é importante, porque a gente precisa levar em consideração como que a gente fala do suicídio, né? Para que você vai ficar expondo detalhes da forma como uma pessoa se matou? Isso não vai trazer nenhum tipo de ganho, né? Na verdade, o que a gente ganha é da gente poder, talvez, falar do sofrimento, dizer que destino que a gente pode dar para isso, como a gente ajuda uma pessoa, né? Dizer que o sofrimento está para todos e que a gente precisa poder dar lugar a isso, né? Se está difícil, você não tem talvez a sua rede de apoio, de você compartilhar, dividir, contar, poder falar do que está acontecendo. Se ainda assim está difícil, vá procurar uma ajuda especializada. Mas, assim, essa é a função da gente falar do suicídio. Não é a gente descrever com detalhes a forma como uma pessoa se matou, né? Essa exposição também das redes sociais, quando alguém se mata e fica mandando foto para grupo, não compartilha, não faz isso, não tem que fazer isso, não, né? É um desserviço que a gente faz quando se compartilha esse tipo de imagem, né? Assim, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente poder ampliar, né, o debate sobre isso e as formas de acesso à ajuda. E Tem um ponto, lutar por sim. pública, né, de saúde. Tem um ponto que você falou aí em relação a essa observação de pessoas que estão em sofrimento muito agudo, etc., que talvez, né, quando a gente passa a debater, rompendo com o tabu, né, o suicídio, a gente consegue aumentar a empatia e não falas como, isso é frescura, né, vai arrumar o que fazer, e etc. Isso pode ajudar a romper com esse tipo de narrativa que ainda é comum, né, em relação à saúde mental ao sofrimento, e a sofrimentos, né, como se fosse frescura, falta de trabalho, falta do que fazer, falta de... Isso é tão importante, porque assim, as pessoas tendem e aí eu até entendo, né? Porque diante de uma pessoa que diz que quer morrer, o que você faz? Assim, não é qualquer coisa, né? É, talvez você queira dar uma resposta rápida, uma solução. Por uma coisa que não tem uma solução rápida, né? Então, quer dizer, a indicação é muito mais de você poder acolher e poder ouvir, sem muito julgamento, né? Agora, se tiver muito difícil para você também de poder ouvir, né? Bem, acompanhe a pessoa, talvez ajude a pessoa a chegar a um serviço de especializado de saúde, né? Agora, julgar ou banalizar, dizer, não é nada disso, esquece, vai lavar um tanque de roupa, né? Que a gente Uhum, escuta aqui. uhum. Isso é uma violência. É uma violência. Não dá para fazer isso, né? Assim, se você não sabe o que dizer, não diga nada. Acolhe, escuta, Escuta. né? Vai tentar, talvez. Então, vamos pensar juntos um lugar onde. Vamos procurar alguém que possa, talvez, te ajudar. Eu não sei o que fazer, eu estou te ouvindo, mas ó, eu também não sei o que fazer diante disso. Vamos lá, vamos procurar juntos. Talvez seja muito mais eficaz do que você desconsiderar, dizer que não é nada disso. Que besteira! Ou ignorar. Porque às vezes você vê que a pessoa dentro da sua casa está mais reclusa, está mais sozinha, está mais entristecida, está dormindo muito, está comendo pouco. E você não se aproxima, não pergunta o que está acontecendo, né? O que houve? Estou achando você diferente. Está acontecendo alguma coisa? Né? E aí, quando você vai ver, só de às vezes você se interessar um pouquinho, a pessoa já abre um mundo de coisas, né? Assim, dos pensamentos, do sofrimento que está muito agudo. Então, assim, esses são sinais que talvez a gente precise estar atento e sensível, né? De uma certa forma disponível para poder ouvir e acolher, né? Porque, assim, às vezes as pessoas estão ali no quarto do lado da nossa casa e a gente não consegue ver que aquela pessoa está em sofrimento, né? O sofrimento não tem que ser. Quando, por exemplo, pessoas que estão querendo resolver tudo muito rápido, né? Uhum. Ou já começam com um certo discurso de despedida,
tem que ficar com a antena ligada, né? Muito alerta. Ou que uma pessoa que vem num quadro muito arrastado, mal, ruim, de repente uma melhora súbita. Fica atenta, porque isso pode ter sido a decisão de, bem, vamos me A matar. solução dos problemas, exatamente. E aí é preciso que você que vá observando esses sinais, né? Inclusive para ver que estratégias, porque se a pessoa começa a dizer que está pensando em morrer, tem uma ideação suicida posta, um planejamento, tem uma data específica. Tem gente que diz, no dia do meu aniversário eu vou me matar. Assim, se alguém já chega para você e diz, né, que tem uma data, ou que tem um planejamento, ou que sabe fazer, bem, essa pessoa precisa ficar acompanhada, essa pessoa precisa chegar a um serviço de saúde, é preciso tirar do ambiente os possíveis, né, instrumentos que a pessoa poderia utilizar, não deixar remédio exposto, não deixar faca, corda, né, essas coisas, assim, que a gente possa excluir e te retirar do ambiente esse tipo de, de elemento, né? Porque, assim, mas veja, o que vai fazer com que você possa ter algum sinal ou notícia disso é se interessar pelo outro. Né? Não tem outra saída. Se você não tem disponibilidade de ouvir o outro ou querer saber do outro, você nunca vai saber. E aí a pessoa, né, comete um ato suicida diante de um desespero, de uma angústia enorme, e aí você fica, né, Uhum. como culpa, né, para quem fica. O que foi que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Onde eu errei? Então, assim, é claro que a gente não tem garantias de que a gente vai conseguir impedir todos os suicídios, não é isso, né? Mas que a gente possa estar mais disponível para o outro, para o sofrimento do outro. Com certeza, com certeza. Marina, a gente está chegando no final da live. Eu gostaria de agradecer imensamente, foi muito bom, né? Os comentários aqui, né, enquanto a gente conversava, foram todos nesse sentido, da importância dessa conversa e desse papo. Eu gostaria de agradecer por você ter compartilhado sua experiência e conhecimento com a gente. Eu acho que a gente fica muito mais aberto a ouvir, a escuta, a empatia em relação ao outro e seu sofrimento, e até mesmo aos nossos, depois da sua fala, sua brilhante explanação. Muito obrigado mesmo, Eu, por compartilhar com a gente. eu que te agradeço. É muito importante a gente poder, né, ter espaço para poder falar desse assunto tão importante e também da gente poder dizer assim que isso não tem que ser individualizado, né? O cuidado não precisa ser individualizado, o cuidado é compartilhado, o cuidado diz respeito a políticas sociais, né? O cuidado tem a ver com uma série de fatores que a gente, quando a gente fala de suicídio ou de um sofrimento agudo, a gente acha que isso tem que ser só nosso, né? Uhum. Particularizado. Não é, não é. Então, que bom e obrigada por você ter aberto esse espaço, né? E ter possibilitado da gente ter essa conversa, né? Espero que as pessoas tenham podido, enfim, extrair alguma coisa de bacana, né, da nossa conversa. Obrigada, Igor. Eu que agradeço, foi muito bom. Para quem não pôde assistir tudo, chegou no meio da live ou quiser compartilhar depois, ela vai ficar disponível no IGTV, no Instagram da Memória da Cidade, e também no canal do YouTube, para quem quiser compartilhar depois. Muito obrigado a todos e a todas. Foi muito bom. Obrigado, Marina, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia.